Você precisa entender urgentemente, a população brasileira precisa entender urgentemente que essa história de aquela manifestação gigantesca, quebra-quebra lá em Brasília, foi uma distração, foi para distrair você. Agora o STF, não, o STF liberou aborto, o STF liberou aborto, é para distrair você, não liberou coisa nenhuma. É uma operação gigantesca de distração para você não ver o que está acontecendo no Congresso. A Câmara dos Deputados ontem destruiu as 10 medidas contra a corrupção e transformou elas em as 10 medidas a favor da corrupção, em defesa da corrupção, em defesa dos políticos corruptos. Destruíram as 10 medidas, desconfiguraram a lei completamente e inseriram ali dentro, inseriram medidas ali para perseguir juízes, para prender Ministério Público, para dificultar a investigação, para então se proteger da corrupção. E tudo isso que está acontecendo agora é para distrair você. Primeiro, a história do aborto da STF. A STF não liberou o aborto. Não liberou. Eles estavam julgando um habeas corpus. Um sujeito foi preso, a galeria foi presa por fazer uma clínica de aborto, preso preventivamente. Um juiz deu para soltar, porque não são uma ameaça, não é para ficar preso, responde em liberdade. Outro mandou prender, subiu para o STF mandou soltar. Só. Não descriminalizou aborto, não liberou aborto para 3 semanas, não liberou aborto, não fez nada. Abriu um precedente, talvez. Porque no votículo lá do Barroso, que é uma coisa fantástica, o Barroso. Barroso, o mesmo sujeito que em dezembro do ano passado, num voto sobre o rito do impeachment, leu a Constituição, não leu o finalzinho de um parágrafo lá que contrariaria totalmente o voto dele, ignorou aquela parte da Constituição, leu a parte que era conveniente e votou, e na linha seguinte ao que ele leu estava a refutação do voto dele, ele ignorou isso. Este é o sujeito que deu este votículo aí pra soltar os caras. Não, porque nenhum país decente aí desenvolvido trata o aborto como crime, então a gente não deveria. Esse é um argumento fantástico. Todos meus amigos pularam do telhado, então a gente devia pular também. Esse é o votículo que o Barroso deu para permitir que aquela galera lá respondesse ao processo pelo crime de ter uma clínica de aborto em liberdade, só. Você pode dizer que depois isso pode ser usado. Pode ser, pode não ser. Não tem súmula vinculante, não tem nada. O aborto não está liberado. Parem de fazer gigantescas discussões no Facebook por causa disso. Que isso aí só está sendo promovido, essa manchete só está sendo promovida. Esse assunto só está sendo promovido por esses defensores dessa quadrilha, dessa Orcrim, dessa organização criminosa que se instalou no governo federal, que é o governo federal por natureza, é uma organização criminosa, claro, porque ela vive de impostos e você é obrigado a pagar isso, isso é uma organização criminosa, mas essa manchete está sendo divulgada por esses apoiadorzinhos, por esses apologistas dessa gangue criminosa que está querendo se defender via criar uma legislação para impedir investigação. Por quê? Porque essa galerinha, essesinhos que estão criando essas manchetes, sabem que isso vai pegar a atenção dos conservadores, sabem que isso vai pegar a atenção do povo brasileiro e vai tirar isso, vai tirar o holofote, vai tirar a atenção, vai tirar a discussão desta putaria que foi feita em Brasília ontem, está feita neste exato momento enquanto eu estou gravando aqui com vocês, está rolando lá na CCJ, na Comissão Constitucional de Justiça, uma deliberação sobre o foro privilegiado para que eles percam o foro privilegiado e vai todo mundo cair na mão do Moro. E os caras estão querendo, não vai passar não, porque o foro é uma coisa muito importante. Não vão, não aparecem, não fazem nada, estão querendo enterrar isso, enquanto você fica distraído aí conversando de aborto. Ontem, não que aborto não seja um assunto importante, mas não é isso que o STF decidiu. Vocês estão sendo enganados, ok? E esses caras sabem disso, eles sabem que tinha essa decisão acontecendo aí, que ela ia sair, prepararam-se para lançar essa manchete falsa e lançaram e a galera caiu. Ontem aquela bandalha, aquela gentalha lá que fez aquele caos em Brasília, virando carro, tocando fogo, levando bomba de gás lacrimogêneo na cara, é só uma distração. E eu caí, eu confesso isso. Na hora eu caí, eu pensei, nossa, deve ser só uns idiotas de esquerda fazendo manifestação. Que burro, né? Tá faltando liderança. E os caras eram mais inteligentes. Não, tinha uma inteligência. Só que eu demorei pra ver. Agora eu tô vendo. Burro, devia ter visto isso antes. Fazer o quê? Queria conseguir ver essas coisas mais cedo, mas felizmente só tô vendo agora já meio que no andar da carruagem. Felizmente os caras têm décadas de experiência em cima de mim. Mas
Era só uma operação gigantesca de fazer um caos, de fazer uma putaria, de tocar fogo em carro, de ter a foto lá do cara jogando coquetel molotov e tal. E vamos conversar disso, vamos conversar desses caras. E não vamos conversar do que tá acontecendo no Senado, do que tá acontecendo na Câmara. Isso aí é pra encher jornal. Isso aí é pra encher jornal, porque daí tem a disputa de... O que vai ser manchete? Poxa, vamos falar do quê? Pô, então agora ao invés dos colunistas dos jornais todos, das mídias alternativas como eu aqui, como Spotniks, como, pô, o Nando Moura. Pô, Nando Moura pode cair nisso. Não cai nisso, cara. Não caia nisso. Vão ter que se dividir agora, ao invés de só falar daquela bandalha lá dentro, não tô falando da bandalha de fora, tô falando da bandalha de dentro do Congresso lá, tentando se defender da corrupção, tentando ferrar a lei, tentando legislar em causa própria pra continuar roubando. Ao invés de só conseguir focar nisso, não, agora vai ter que falar. Vai ter que falar do STF, vai ter que explicar isso, vai ter que falar da manifestação loucona lá, vai ter que falar da tragédia lá da Chapecoense, que essa bandalha de dentro do Congresso está caminhando por cima dos cadáveres do time, para então usar essa distração para passar suas leis, estão caminhando em cima desses cadáveres, estão usando eles como uma distração para passar os seus esquemas de defesa contra a Lava Jato, de defesa contra a investigação de corrupção, para se preservarem nos cargos. É tudo uma operação de distração. Os caras são inteligentes, sabe? E aquela bandalha de Brasília, a de fora do Congresso, não a de dentro, a bandalha que foi lá tomar a bomba de efeito moral na cara, tem que ser muito retardado. Tem que ser muito otário. Se você tava lá, cara, desculpa, você é otário. Porque criaram lá, não, é contra a PEC 1041, é pela educação. Até picharam escola errado, escreveram escola errada, tipo, corrigir, opa, ups. Essa é a bandalha. Foi lá levar bomba de efeito moral na cara, achando que tava lutando pela educação, achando que tava lutando contra, sei lá que diabo, quando na verdade estavam sendo só uns besta que não são o mínimo suficiente pra você considerar peão. É menos, é o tabuleiro. É a coisa mais burra que isso. Foram lá levar a bomba de efeito moral na cara em defesa de político corrupto. É bom que tenha... Porque eu só consigo, assim, intelectualmente entender essa galera, assim, quase perdoar. Porque eu falando, não, agora eu entendo que você fez isso. Se na verdade não era aquela gentalha de esquerda anarco-sindicalista, com aquela bandeira preta e vermelha, mas era na verdade um bando de peão desses partidos que estava disfarçado de manifestante de extrema esquerda para ir lá ajudar os caras e estava recebendo por isso. Porque se de fato foi estudante de universidade, de ensino médio, achando que estava defendendo a educação, que foi lá apanhar da polícia de graça para defender político corrupto, desculpa, cara, você foi trouxa pra caramba se você tava lá dentro. Porque foi isso que foi aquela manifestação. Foi isso. Uma distração enorme em que toda aquela galera serviu de idiota útil. O que mostra que ou os líderes que controlam essa bandalha sabiam, ou esses líderes são muito burros. Mas de qualquer forma, esse exército, essa tropa, seja ela paga ou não, seja ela inteligente ou não, não se ergueu para defender a Dilma. Não se ergueu para defender a Dilma. Não se ergueu para defender os ministros da Dilma. Não se ergueu para nada. Se ergueu quando foi para defender os políticos corruptos. Se ergueu quando foi para defender o financiamento ilícito dessa estrutura toda. Aí, para você ver o que importa. Okay? Ir lá e dar discursinho na Câmara, que nem os esperneios que a bancada da chupeta fez em defesa da Dilma, subir lá no plenário, dar uma esperneada de 5 minutos, qualquer um dá, não custa. Agora, botar a tropa na rua custa. Por quem que eles botaram a tropa na rua? Quando o Lula levou aquela condução coercitiva, e agora? Qual que é o objetivo final disso aí? Lula 2018. É retornar ao poder, é fazer o acordão para todo mundo se salvar. Sacrificaram a Dilma sem dor. Ninguém defendeu, ninguém nada. Fizeram um teatro, fizeram o consta, mas não gastaram.
Não gastaram com aquilo, que é o que importa. Tiraram a Dilma assim, sem nenhuma dor, estão fazendo acordão agora para se salvar e querem voltar de alguma forma ao poder em 2018 para manter tudo como tá. O resto é cortina de fumaça. Okay? Esse é o foco central de Brasília agora. Esse é o foco central e absoluto desses caras agora. E tudo que eles fazem precisa ser entendido nesse contexto. No contexto do objetivo. Existem empecilhos, existem distrações, existem dificuldades. Por isso que a discussão da PEC do teto foi escanteada. Por isso que a discussão de uma reforma da Previdência foi escanteada. Não importa, não é o objetivo. Não é o objetivo. Eles só estão fazendo isso porque um desastre financeiro no Brasil tiraria o governo do poder e colocaria outro, e eles não querem isso. Então precisa salvar o Brasil financeiramente, precisa salvar, não, precisa manter as coisas como estão, só. Então eles estão fazendo o mínimo necessário para manter as coisas como estão. Se menos fosse necessário para manter, eles fariam menos. É apenas por sobrevivência. Este é o contexto, não caia nessas distrações. Isso é uma bandalha lá dentro do Congresso tentando se salvar da prisão, da cadeia, porque agora eles sabem que estão numa luta de sobrevivência. Não perca isso de vista, ok? Dúvidas nos comentários, por esse vídeo é isso. Se você quer apoiar o canal, tem um link lá na descrição do Apoia-se para você ser um contribuidor aqui, contribuinte, doador, sei lá, do canal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.